Agora a aula é sobre layers. Essa palavra layers, a melhor tradução são camadas. Você pode entender layers como se fossem folhas de plástico transparente. Várias folhas de plástico transparentes. Eu posso desenhar cada parte do meu projeto numa folha de plástico transparente. E qual é a grande vantagem de você trabalhar com layers? Existem duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que facilita a visualização das diversas partes do seu projeto. Imagine, por exemplo, um projetista de interiores. Ele marca uma reunião com o cliente, ele quer apresentar várias opções de projeto para o cliente. Então, o que ele faz? Numa primeira folha plástica transparente, ele desenha as paredes da casa, planta baixa. E numa segunda folha, uma primeira opção de projeto de interiores, de móveis, de plantinhas, e outra opção de projeto. Chegou o cliente, ele mostra só as paredes com a primeira opção de interiores. Se o cliente não gostar, ele saca fora essa opção, coloca uma outra em cima e pronto. Em poucos minutos ele pode apresentar várias opções de projeto de interior para o cliente. E o cliente fica feliz, alegre, sorridente. Você demonstra todo o seu conhecimento e competência e o cliente passa o cartão e você recebe mais cedo. Tá? Só por isso já valeria a pena você aprender sobre layers. Né? Mas tem uma segunda grande vantagem de trabalhar com layers, que é a facilidade na edição, para você alterar um projeto que já existe. Imagine, por exemplo, um projetista elétrico, né? Ele faz projeto de instalação elétrica e a gente sempre pega o projeto do arquiteto, que é um projeto que tem milhões de informações e muitas vezes a maioria delas não só não ajuda ao projetista elétrico, como atrapalha o projeto elétrico. Por exemplo, a achura de piso, de banheiro, de cozinha, móveis, plantinhas, cotas, tudo isso atrapalha o projeto elétrico. Às vezes a gente quer apagar 70%, 80% de um projeto de um arquiteto. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu simplesmente bloqueio o layer ou os layers que me interessam, por exemplo, a planta baixa, as paredes, portas e janelas, e dou um erase all, apago tudo. Em questão de segundos, você consegue limpar o projeto do arquiteto. Se você não tivesse esse recurso dos layers, você levaria horas, mesmo com o comando erase, usando janelas de seleção azul, janela verde, você levaria horas para finalizar essa tarefa, para limpar, para preparar o projeto do arquiteto para o projeto de instalações elétricas, tá? Então agora que você já sabe o que são layers, como se fossem plásticos, né, camadas, e para que serve os layers, né? Duas grandes vantagens: facilita a visualização e facilita a edição do projeto. Vamos aprender a trabalhar com os layers agora. Como é que eu faço para trabalhar com layers? Você pode digitar a tecla de atalho LA, ou você pode clicar aqui que vai aparecer uma janelinha, que ela é flutuante, você pode colocar em qualquer lugar. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, onde para vocês aí aparece apenas o layer 0. Você não sabia, mas tudo que você desenhou até agora no AutoCAD foi feito nesse layer 0. A partir de agora você não deve mais usar o layer 0, você deve criar os seus próprios layers. Por exemplo, vamos criar esses 3 novos layers aqui, ó, peça, achura e linha de centro. Como é que eu faço para criar um novo layer? Observem aqui em cima que tem 4 botõezinhos. Clica no primeiro deles, New Layer, e digita lá, peça. E faça a mesma coisa com os outros 2 layers, linha de centro e achura. Muito bem, agora vamos configurar a cor e o tipo de linha de cada layer. Observe que na frente de cada layer tem um quadradinho branco com a palavra white. Clica no quadradinho branco na frente da palavra peça, que aparece a paleta de cores do AutoCAD, onde você pode escolher milhões de cores aqui. Mas, dica do mestre, ó, sempre aqui na primeira aba, Index Color, seleciona essas cores aqui de baixo, que são as cores básicas, são as cores primárias do AutoCAD, são as únicas cores que têm nomes. Por exemplo, Yellow. Cliquei no Yellow, ok. Faça a mesma coisa com o layer Ashura,
cuja cor deve ser ciano. Ciano é o azul claro aqui de baixo. E para o layer linha de centro, escolha a cor magenta. Essas duas cores, ciano e magenta, são muito utilizadas pelo pessoal de design e pessoal das artes gráficas. Então, ok? Muito bem. Agora, da mesma forma, podemos configurar o tipo de linha de cada layer, line type. Observe que na frente de cada nome aparece a palavra continuous. É por isso que tudo que vocês desenharam até hoje foi feito em traço cheio, linha contínua. Mas eu quero que a Ashura apareça em tracejado. Como é que eu faço? Na linha correspondente ao layer Ashura, clique em cima da palavra continuous. Aqui embaixo aparece o botão Load, carregar os tipos de linha pré-existentes. Rolem essa lista até a palavra Dashed, seleciona a palavra Dashed, dá um OK. Ele volta para a tela anterior. Cuidado, tem que clicar de novo na palavra Dashed, mais um OK. Pronto, já apareceu aqui a palavra Dashed, tracejado, no lugar da palavra continuous. Faça a mesma coisa para o layer linha de centro, cujo tipo de linha deve ser dash dot, traço ponto em inglês. Muito bem, criamos 3 novos layers, configuramos não só a cor, como também o tipo de linha de cada um desses layers. Podemos fechar essa janelinha, só clicar no X no cantinho superior. E onde é que aparecem esses layers? Aparece aqui, ó, em ordem alfabética. Então, agora eu quero desenhar uma peça amarela. Então, é exatamente como se fossem folhas transparentes. Tá? Uma delas sempre está em cima das outras. Se eu quero desenhar num layer que está aqui embaixo, no layer peça, antes de desenhar, eu tenho que tirar esse layer e colocar para cima. Como é que eu faço isso? Simplesmente clica na palavra peça. Observe que agora ela foi para cima de todas as outras, ela está ativa no momento. Agora você pode desenhar qualquer coisa. Vou entrar aqui no comando line, já aparece na cor amarela. Faça a mesma coisa com os outros layers. Ó. Vou desenhar qualquer coisa aqui no layer peça. E faz a mesma coisa no layer linha de centro. Desenha qualquer coisa aí no layer linha de centro. Muito bem. De cara você já observou que tudo que apareceu no layer Ashura já apareceu tracejado na cor ciano, é azul claro. E tudo que apareceu no layer linha de centro já apareceu na cor magenta e traço e ponto, porque foi isso que nós determinamos. Né? Agora, vamos ver aquelas duas situações que eu comentei com vocês. Primeiro, do projetista de interiores. Chegou o cliente e o cliente geralmente é leigo, né? Então eu quero simplificar o projeto para ele entender um pouquinho melhor. Eu quero mostrar só uma opção, quero mostrar só a peça amarela para ele. Como é que eu faço? Observe que na frente de cada layer aparecem alguns símbolos, algumas figurinhas. A lâmpada, o sol e o cadeado. A lâmpada é uma função mais antiga do AutoCAD, on-off, liga e desliga, que a gente não usa mais. É uma função obsoleta, que ela faz a mesma coisa que o sol. O sol congela e descongela os layers. Por exemplo, eu só quero mostrar a peça amarela. Então eu vou clicar no sol de todos os layers. Quando eu cliquei em um deles aqui, ó, ele deu uma mensagem de erro. Esse layer não pode ser congelado porque é o layer atual. Sim, claro, se ele está por cima dos outros, né, significa que eu estou trabalhando nele, portanto não faz sentido eu querer congelá-lo. Ah não, mas eu preciso congelar, não quero mostrar para o cliente o layer linha de centro. Então faz o seguinte, ó, clique em cima da palavra peça, joga o layer peça para cima dos outros, agora você consegue congelar aquele. Ó. Pronto. E observem, eu consigo mostrar apenas os objetos que me interessam. Simplifiquei o projeto,
cliente aprovou, gostou, passou o cartão, foi embora, vamos voltar a trabalhar. Descongela todos os layers. Pronto. Agora vamos ver aquela segunda situação do projetista elétrico, né? Nós pegamos esse projeto de um outro profissional qualquer e eu quero simplificar, eu quero apagar tudo menos os objetos amarelos. Então o que eu faço? Eu simplesmente fecho o cadeado do layer que me interessa, bloqueei o layer peça, dou um clique na tela e dou um Erase All. Pronto. Eu apaguei tudo, menos os objetos amarelos. E observem que agora eu apaguei mesmo. Eu reduzi o tamanho do arquivo. Muitas vezes só nesse fato você consegue apagar 70%, 80% de um arquivo e, consequentemente, o seu computador fica mais rápido, você trabalha mais feliz. Tá? Muito bem. Então, eu vou desfazer tudo, o Enter. Também vou descongelar e desbloquear todos os layers. Deixa todos os cadeadinhos abertos e todos os sóis aparecendo aqui. E a lampadinha vocês não devem mexer. Muito bem. Agora, outras dicas do mestre para vocês que vocês vão precisar é o seguinte. Muitas vezes eu faço um desenho no layer errado. Eu, por exemplo, eu desenhei essa linha aqui, ela deveria ficar amarela. E agora, será que eu vou ter que apagar a linha e desenhá-la novamente no layer correto? Não, é uma maneira muito mais simples e fácil. Ó. Eu posso clicar simplesmente em cima do objeto, vai aqui no campo dos layers, clica em cima da palavra do layer para o qual você quer enviar esse objeto e pronto. Eu alterei o layer desse objeto. Eu posso fazer isso com todos se eu quiser ao mesmo tempo. Ó. Mandar tudo para o mesmo layer. Prontinho, simples assim. Tá? Uma segunda forma de fazer a mesma coisa, de alterar o layer de um objeto, é usando o comando matchprop. O nome dele é feio, mas ele é bem legal. M-A Enter. Ele pergunta, selecione o objeto fonte, a origem, amarelo. Aí ele pergunta, selecione o objeto destino para o qual você quer enviar esse layer. Vou clicar num azul aqui, ó, no ciano. Olha o que eu estou fazendo. Ó. Eu estou copiando o layer do primeiro objeto clicado para os próximos objetos clicados. Enter para finalizar. Então, qual a vantagem desse comando matchprop? A vantagem, pessoal, é que quando você for um profissional gabaritado, estiver fazendo um projeto complexo, você vai clicar aqui e aparecem dezenas de layers. Cada layer tem um nome diferente. Você não vai ficar decorando o nome de dezenas de layers. Eu só quero que esse vá para o mesmo layer daquele. Comando matchprop, muito mais fácil. Uma terceira forma de fazer a mesma coisa é usando o comando modify, M-O, Enter. Aparece essa janelinha na tela. Eu posso deixar ela quietinha aqui. E, por exemplo, vou clicar num objeto ciano. Cliquei aqui. Observe que essa lista se alterou para mostrar todas as características só deste objeto selecionado que podem ser alteradas. Entre essas características está o layer aqui. Ó. Se eu clicar no campo à direita da palavra layer, eu posso selecionar para qual layer eu quero mandar este objeto. Tá? Então é mais uma forma, mais um comando para você fazer a mesma coisa, alterar o layer de objetos já desenhados. Mas por que eu preciso de mais esse comando para fazer a mesma coisa? Pessoal, esse comando modify é simplesmente o comando mais poderoso do AutoCAD. Ele permite você alterar qualquer característica de qualquer tipo de objeto que já tenha sido desenhado na tela do AutoCAD. Hoje nós mudamos só o layer, mas futuramente eu vou sempre voltar nesse comando para alterar muitas outras coisas. Por enquanto eu só preciso que vocês decorem o nome do comando, né? M-O, de Modify Enter. Eu vou fechar ele aqui, ó, clicar no X. E uma curiosidade agora para vocês. Vocês lembram do comando chamfer? C-H-A Enter. Vou digitar C-H-A Enter.
Então, normalmente, as teclas de atalho do comando dentro do AutoCAD, eles são constituídas das duas primeiras ou das três primeiras letras. Então, por que o comando chanfer não é só a letra C? Muito bem, porque o C é o comando círculo, já existe um outro comando mais usado, né? Tá, então por que o comando chanfer não é as letras CH? Digita aí, CH, Enter. Olha que legal. Apareceu o comando Modify. Isso é uma característica histórica do AutoCAD, né? Antigamente, o nome antigo do comando Modify era Change Properties, mudar as propriedades. Eles mudaram o nome do comando, até porque o AutoCAD já tem quase 40 anos, né? Mas, uma questão de respeito aos profissionais mais antigos, eles mantiveram as teclas de atalho CH, Change Properties, ou MO, então é a mesma coisa. Muito bem, vamos voltar aqui. Outras duas coisas que vocês precisam saber sobre layers no AutoCAD. Observem que o tracejado, muitas vezes eu quero alterar o tamanho desse traço, o tamanho do espaço entre os traços. Como é que eu faço isso? Comando LTS, Enter, Line Type Scale, escala do tipo de linha. Observem aqui embaixo que o valor original é 1. Eu vou colocar 3, Enter. Olha o que aconteceu. Eu tripliquei o tamanho do traço e também do espaço entre os traços. Agora aqui um alerta do mestre. Eu vou digitar um LTS de 100, 100, ou seja, um valor exagerado. Enter. Olha que interessante. A linha que é tracejada aparece contínua. Cuidado que isso vai acontecer com vocês, tá? Especialmente na prova. Você faz uma linha não contínua, mas ela insiste em aparecer contínua. O que está acontecendo, professor? Como é que resolve? LTS, Enter. No meu caso aqui, a escala 1, Enter, ficou boa. Isso acontece quando o LTS é muito pequeno também. Ó, vou dar um LTS de 0.01, Enter. Também fica tudo contínuo. Tá? Então, para corrigir, LTS. No meu caso, número 1, Enter, ficou bom. Então, tentativa e erro, não tem uma regra. Ok? Muito bem. Uma última dica do mestre eu quero falar para vocês. Vocês estão observando aqui do lado, 2 campos depois do campo dos layers, né? Do painel dos layers, tem um painel das properties, propriedades dos objetos, onde normalmente aparece aqui by layer, by layer, by layer. Dica do mestre, deixa sempre by layer, nunca mexa aqui onde está escrito by layer. Para que serve isso aqui? Por exemplo, o primeiro campo é o campo que define a cor do próximo objeto que você vai desenhar. Então, olha a situação, eu vou criar um erro aqui. Eu vou clicar numa cor verde. Quando eu faço uma linha qualquer, ela aparece na cor verde. Porém, qual que é o problema? O problema é que apesar dessa linha ser verde, ela foi desenhada no layer, peça, cuja cor padrão é amarelo. Isso vai dar uma confusão danada, pessoal. Principalmente na hora da plotagem, de passar para o papel, você vai se perder, não vai conseguir fazer uma boa plotagem. Tá? Então, dica do mestre, como é que eu vou consertar esse erro? Eu vou clicar nesse objeto e mandar a cor dele ser by layer. O que é cor by layer? Significa que a cor do objeto respeita o padrão de cor do layer no qual ele foi desenhado. É assim que deve ser sempre. A mesma coisa para a espessura de traço, que normalmente não se usa espessura de traço na tela. Espessura de traço é uma coisa muito importante no papel. Eu vou explicar isso com mais detalhes na aula de plotagem. E a mesma coisa com o tipo de linha. Ou seja, resumindo a história, sempre deixa aqui by layer, by layer, by layer. Por exemplo, agora eu consertei o problema dessa linha, mas permaneceu, se a próxima linha, os próximos objetos que eu desenhar, vai acontecer o mesmo problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e falar o seguinte, ó, daqui para frente, tudo que eu desenhar
tem que assumir a cor by layer. Pronto. Agora resolveu o problema. Aí vocês perguntam, tá, professor, mas se não é para mexer aqui, por que eles criaram esses 3 campos que dá para mexer aqui? Boa pergunta. Vocês estão fazendo boas perguntas hoje. Porque quando você for um profissional gabaritado e dominar o AutoCAD, especialmente a parte de plotagem do AutoCAD, isso aqui é um recurso a mais para vocês. Imagine, por exemplo, que eu sou um arquiteto e eu desenho várias paredes, algumas têm que ser construídas e algumas têm que ser demolidas. Tudo é parede, tudo tem que estar no mesmo layer, na mesma cor, mas um tem que ser contínuo e a parede a demolir tem que ficar tracejado. Eu consigo fazer isso no AutoCAD. É um recurso a mais para vocês, mas só façam isso depois de dominar principalmente a parte de plotagem do AutoCAD. Ok? Então vamos fazer um exercício bem simples para vocês fixarem esses conhecimentos sobre layers. Lembra desse exercício? Da página 49 que vocês desenharam? E que eu falei que a gente ia utilizá-los novamente no curso? A tarefa é a seguinte, ó. Olha o que o professor fez aqui para vocês, ó. Eu vou descongelar tudo. Olha o que eu fiz. Isso aqui eu vou colocar até uma espessura mais grossa. A tarefa para vocês é a seguinte, vocês vão abrir o exercício que vocês já fizeram lá da página 49, vão desenhar a Ashura, que é a videoaula anterior. Dica, essa aqui é o padrão de Ashura ANSI 32, é um padrão de aço. Vão ter que regular também a escala da Ashura, tá? E vão desenhar a linha de centro, que é uma linha que passa, que ultrapassa um pouco a peça. Traço e ponto. Não está aparecendo, mas é traço e ponto. Tá? Então, e dica do mestre, vocês podem também criar os mesmos 3 layers que eu falei na nossa videoaula. Tá? Por exemplo, aqui no peça, eu posso até alterar aqui ó, a cor do layer peça. Eu vou colocar amarelo, só para ficar igual o que eu ensinei para vocês. A cota eu vou colocar aqui outra cor qualquer. E olha só. Pronto. Então, essa é a tarefa para vocês, tá? Desenhem as achuras, a linha de centro. Criem esses 3 novos layers, peça, achura e linha de centro. Configure a cor e o tipo de linha da peça. Passem cada detalhe do desenho para o seu respectivo layer, tá? E deixe igualzinho do professor. Boa sorte! Então, nesse vídeo a gente viu esse importante recurso dos layers. No próximo vídeo, nós vamos ver um outro importantíssimo recurso, que são os textos, né? Como escrever no AutoCAD. Até lá!